ao teu santo nome. Aleluia. Aleluia. Glórias ao teu nome. Pode se sentar. Amém. O Senhor é bom, amém. Que bom que você está aqui, hein? Nós somos corajosos, né? Grande é o nosso galardão de vir aqui nesse friozão. Até rimou, né? Amém? O Senhor é bom, amém? Sua misericórdia dura para sempre. Amém? Glórias ao nome do Senhor, amém? Queria compartilhar algo com os irmãos que Deus colocou no meu coração. Irmãos, não sei se você sabe, nós cantamos essa música e a outra, estamos batendo a porta, enchendo as taças, né? Isso está falando sobre a oração, está falando sobre a nossa vida de oração, né? Bater a porta está falando do que Jesus falou, batei e abrir-se-vos-á, né? E também a letra da música fala, né, sobre clamar, estamos batendo a porta até que tu venha, enchendo as taças, né? A Bíblia fala em Apocalipse que as taças com incenso, elas são as orações dos santos, né? São nossas orações. Então, quando nós estamos orando, nós estamos clamando, nós estamos batendo a porta, nós estamos enchendo as taças, nós estamos buscando ao Senhor, amém? E assim, eu queria compartilhar algo na palavra. Eu sei que nós podemos fazer muitas orações, alguns oram bem bonito, né? Alguns conseguem usar as palavras bem legal e a gente fica assim, uau, né? Mas Deus, Ele não olha para isso. Ele não vê se a nossa oração é bonita ou é feia. Ele vê a intenção do meu e do seu coração quando a gente está falando com Ele. É muito melhor eu ser mais sincero com Deus e falar assim, Senhor, não estou gostando do que está acontecendo, Senhor. É o Senhor que está trabalhando, então trabalha logo, faz logo, eu não aguento mais do que, vir assim como se nosso coração não tivesse assim pesaroso, sabe? Por alguma situação. Deus quer sinceridade no nosso coração. Davi era um homem muito sincero, e a Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus, não é verdade? E por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Bom, tem uma série de fatores. Primeiro, quando ele pecava, ele ia e pedia perdão. Quando Deus, o Espírito Santo convencia ele, né, ele já se arrependia, queria restituir, ele sabia quem ele era. Uma vez Davi estava passando de cavalo com a sua turma, né, os guerreiros dele, e um cara passou e falou assim, você é sem vergonha, você é um safado, você, Davi, não presta, você, tal, e falou um monte de Davi. E um dos valentes de Davi falou, Davi, posso ir lá, eu arranco a cabeça já, agora? Ele falou assim, não, o que ele está falando é verdade, eu sou isso mesmo. Se não for o Senhor na minha vida, eu sou isso mesmo, ele sabia quem ele era. Se você for ler os Salmos, nos Salmos tem muitas orações, mas muitas mesmo. E as orações de Salmos, tem vezes que eu falo assim, nossa, eu olho e eu falo assim, eu não tenho muitas vezes coragem, né? Hoje eu tenho, né? Mas eu já olhei e falei assim, não tenho coragem de falar como Davi falou com Deus. Falou, Deus, tem Salmo que ele fala, Deus, o senhor está dormindo? Ou assim, o senhor não está vendo? Ou assim, você vai deixar eles fazer isso comigo mesmo, Deus? Davi, muitas vezes, ele está falando assim com Deus, irmão. A intimidade dele permitia isso. Ele falava assim, ó Senhor, vem, se o Senhor não vir, nós estamos tudo perdidos. Se o Senhor não fizer algo, nós estamos todos perdidos. Quando Davi escreveu o Salmo 51, que ele caiu em si do pecado que ele tinha cometido de adultério com Betseba, ele escreve o Salmo 51 e ele fala, vamos abrir lá um pouquinho. É uma oração de arrependimento, é uma oração que ele confessa os pecados dele, é uma oração em que ele se abre para Deus. Salmo de número 51. Diz assim, compadece-te de mim, outras versões dizem, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas
misericórdias. E ele continua: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem ou se alegrem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances da tua presença e não me retires de mim o teu Santo Espírito. Torna-me a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, aos pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu te daria. Tu não te deleita em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém? Acaba no 19, né? Então, irmãos, olha aqui. Essa é uma oração que Davi está confessando o pecado dele. Tem uma coisa que a gente precisa entender na Bíblia, que é assim. Há momentos na Bíblia que é Deus falando. Há momentos na Bíblia que são os anjos falando. Há momentos na Bíblia que é o demônio, o diabo, falando. E tudo isso Deus permitiu com um propósito. Por isso a gente precisa ler, estudar e aprender a palavra. Para que não façamos coisas erradas ou tomamos e oremos coisas que não estão de acordo com a palavra. Há muitos anos atrás aconteceu algo terrível, né? Um pastor, ele abriu um versículo, diz que Deus falou com ele, e diz nesse versículo, porque Deus falou para ele, Deus assim, eu não estou falando que foi Deus, tá? Ele disse que, vamos melhorar isso aqui. Ele disse que Deus falou com ele, para ele pegar a irmã do irmão, e ele abriu um versículo e caiu, sobre pegar a irmã do irmão. E a interpretação não é essa, na verdade, do versículo, né? E, na verdade, ele usou isso para falar com o marido dela, para falar com ela, e que ele tinha que fazer um filho na mulher. Misericórdia, mas isso aconteceu. Foi no Jornal Nacional, foi tudo quanto é canto. O mais terrível foi que o cara que estava entrevistando ele falou: mas qual é o versículo que o senhor usou para isso? Aí ele foi e abriu um versículo em Provérbios. E ele leu o versículo, o pastor leu para ele, ele falou: mas pastor, o senhor não... Lê novamente. Além de ter uma vírgula no texto, não era o que ele estava falando. E ele estava interpretando do jeito que ele queria. Eu não sei se foi inocência ou não, sabe? Não podemos julgar. Uma das causas que a gente passa muitos problemas e dificuldade é que a gente julga muito os outros, as situações e as pessoas. Eu não sei se esse foi o caso dele, se ele agiu de má fé. Mas se não foi, foi muito, assim, descarado.
o que ele fez. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? A palavra do Senhor, ela é verdadeira, ela é única e ela tem todo o poder. Jesus falou assim, que nós devemos conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Nós precisamos das Escrituras. Mas nós precisamos nos voltar para estudar as Escrituras para não acontecer conosco como aconteceu com este homem. Sabe? Por quê? A gente sabe que isso não é de Deus. Se esse pastor tivesse um pastor, ele ia falar com o pastor dele, ó, Deus não falou isso. O pastor dele ia falar assim, mano, Deus não falou isso para você. Você entendeu errado. Eu vi uma pessoa, algumas pessoas que receberam uma palavra de Deus, e a palavra que Deus deu para o profeta para eles, vieram me contar, e eu falei, tá, mas vocês entenderam o que dessa palavra? Isso, isso e isso. Eu falei, não é isso, vocês entenderam errado. Vocês interpretaram errado a palavra que Deus deu. Eu estou vendo e sei que não é isso. É isso, aquilo, aquilo outro. E não aceitaram. Mas, tudo que aconteceu provou que era realmente essa a interpretação da palavra. Eu não vou falar muito, senão vocês acabam descobrindo quem foi. Né? Então, mas é uma verdade. A gente, quando recebe uma palavra profética, uma profecia também, a gente precisa julgar pela palavra. A gente precisa julgar pelo que a Bíblia diz. Né? As nossas orações, nós também temos que olhar para a palavra. Em todo momento que nós vemos Davi falando com o Senhor de uma maneira que talvez nós não temos ou não teríamos coragem, mas ele não está pecando contra Deus em nenhum momento. Ele está expondo o coração dele de uma maneira que é ele mesmo. Por isso que você vê em Salmos, se você for ler Salmos, nós já lemos aqui na igreja algumas vezes o livro de Salmos inteiros, há alguns anos. Se você for ver em Salmos, Deus está falando há momentos que é Davi falando, ou o salmista, porque não tem só Salmos de Davi na Bíblia, né? Tem alguns escritores de Salmos, tem Salmos de Moisés, né? Tem um ou outro que dizem que é de Salomão, mas tem de Asaf, tem de Geduntum, tem vários escritores de Salmos. Então, em alguns momentos você vê Deus respondendo, em alguns momentos você vê Deus falando, em alguns momentos você vê o homem, a pessoa falando. Amém? Então, nós precisamos também atentar para isso. Porque a oração mais poderosa que nós podemos fazer é a oração bíblica. Quando nós, como iniciamos aqui, falamos, estamos enchendo as taças, estamos clamando, estamos batendo a porta. E a Bíblia fala das orações dos santos que estão nas taças e são como incenso. Ela está falando mais da palavra, de orar a palavra. Às vezes a gente não sabe como orar e nem como dizer para Deus. Mas a gente tem a palavra. Nós vamos orar e ler o Salmo 23. Amém? E eu vou te ensinar, se você não sabe, a orar a palavra no dia de hoje. É muito importante, irmãos. Por que é importante orar a palavra? Bom, primeiro, porque é a palavra de Deus. Foi Ele que falou. Esse é o principal. Segundo, todas as orações bíblicas eu tenho uma resposta garantida de Deus. Por quê? Porque Ele escreveu ela para nós. Porque Ele disse, Ele inspirou pessoas para escrever ela para nós. Eu conheço um testemunho de uma mulher que ela foi curada de uma doença, somente orando todos os dias o Salmo 23. Então a palavra de Deus ela é muito poderosa. Se a gente não sabe o que orar, como orar, oremos a palavra. E mesmo que a gente não saiba e sabe que nós estamos falando com o Senhor, que nós queremos falar com Ele, porque nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, eu posso orar a palavra. Ou melhor, eu deveria ter a prática de orar a palavra. Sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre as minhas coisas. Amém? Por quê? Porque a palavra tem poder.
A palavra nossa tem poder também? Sim, mas quando ela está de acordo com o propósito e a vontade de Deus. Aí sim, realmente ela tem poder. Porque só declarar algo não quer dizer que vai acontecer se não for a vontade de Deus. Existe hoje no mundo, o pessoal fala muito sobre a lei da atração, que resumindo é aquilo que você ficar mentalizando, aquilo que você ficar declarando, aquilo que você acreditar, você vai atrair para você, né? Mas isso é engraçado que não funciona com todo mundo, né? E os caras vendem milhões de filmes, milhões de livros, né? E muitos estão frustrados com tudo isso. Por isso que vira e mexe aparece algo novo sobre isso daí. Porque nós temos que ter cuidado também com aquilo que nós declaramos. Porque, como diz o bispo JB, palavras, elas geram e elas trazem ambientes. Não sei se você reparou, começa a falar sobre coisa ruim, sobre acidente, que de repente acontece algo. Já reparou nisso? Começa a falar, eu lembro quando minha família, meus pais eram espíritas, e às vezes eles sentavam na mesa, assim, uma mesa grande que minha mãe tinha, né? E aí a gente sentava, eles sentavam para falar na mesa, e eles começavam a falar de coisas do espiritismo, aí entravam nos assuntos mais sérios, de repente os copos explodiam dentro dos armários sozinho, estourava, do nada, algumas coisas aconteciam. Então, palavras que a gente declara, elas também geram ambientes. Por isso que há poder nas suas palavras. O inimigo, irmãos, em si, na tua vida, o diabo não tem poder nenhum a não ser que você dê para ele. Se eu dou poder para o inimigo, ele vai ter poder na minha vida. E o poder não é só a legalidade de ter algo que não é de Deus, sei lá, qualquer coisa esquisita, mas também das palavras. Se você ficar declarando palavra de maldição, se eu e você ficarmos declarando, não vai dar certo, não vai acontecer, eu orei, mas não sei se Deus vai responder, se você ficar declarando isso, é isso que o inimigo vai usar contra você, porque ele vai buscar levantar situações para que aquilo que você está declarando aconteça. Por isso que a Bíblia nos diz que a língua, ela tem o poder nela da vida e da morte. Então, se a gente começar a declarar palavras de bênção, declarar, não, Deus falou comigo, Ele vai cumprir, Deus falou, Ele vai acontecer, não, eu já vejo tal pessoa salva, Deus vai salvar. Se nós declararmos isso, vai acontecer, porque tem respaldo na palavra. Então nós temos que cuidar com aquilo que nós falamos, porque o diabo é sujo, irmão. O diabo não quer saber se você está bravo e saiu da boca para fora alguma coisa que você nem queria ter falado. Ele só queria ouvir aquilo para poder roubar, matar e destruir. Ele só queria ouvir algo ruim. Isso mesmo, isso me dá força para trabalhar, para atrapalhar a vida. Quando Jó, lembra de Jó, né? A história dele não é fácil, não. Todo mundo quer a bênção que aconteceu no último capítulo 42 de Jó, e que Deus deu tudo para ele em dobro, e que Deus fez algo maravilhoso. Houve um momento que ele estava doente, houve um momento que ele estava ruim, e ele estava lá na presença de Deus, e a mulher de Jó falou assim: você ainda clama, você ainda ora, amaldiçoa o teu Deus e morre, né? A mulher com que ele teve mais 7 filhos depois, né? Deus também trabalhou na vida dela. Irmãos, ele falou assim: você está falando como uma louca mulher. Eu vim nu para esse mundo e nu vou sair dele. Eu vim sem nada e sem nada eu vou dele. Bendito seja o nome do Senhor. E ele tinha tudo para amaldiçoar Deus e tudo e todos à volta dele, pelo que ele estava vivendo, porque parecia que Deus o tinha abandonado. Na trajetória do livro de Jó, há um momento em que ele fala:
eu sei que o meu Redentor vive. Redentor é aquele que vai te render, vai te salvar, vai te substituir, vai tomar o seu lugar e vai fazer o que precisa ser feito, né? Ele falou assim, eu sei que meu Redentor vive e Ele ainda virá para me salvar. Amém? Então nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós falamos. Se a gente não sabe como orar e não sabemos como falar diante de Deus, ei, vamos usar a palavra, vamos orar a palavra. Ore ela antes de dormir. Não sei como orar, vou orar e vou declarar a palavra. Eu posso pegar o Salmo 23, por exemplo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Olha que oração forte e poderosa que nós temos aqui. Eu posso orar. O Salmo 23, ele está na primeira pessoa. Eu posso ler ele e declarar. Mas vamos, por exemplo, no Salmo 91. Eu sei ele de cor, mas eu vou ler. O Salmo 91, ele está escrito na terceira pessoa. Então, ele está falando de uma pessoa que serve, busca estar na presença do Senhor e confia no Senhor o que é. Vamos ler normalmente como está aqui. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas asas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te susterão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés ao leãozinho e à serpente, porque assim se apegou com o amor, eu o livrarei e pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aqui está na terceira pessoa. Tem um momento no final que é Deus falando e respondendo, mas também Deus falando o que Ele vai fazer. Agora, eu posso orar essa oração poderosa. E como que eu vou orar isso daqui? Eu vou declarar passando para a primeira pessoa. Como que ficaria? Acompanhe aí na sua Bíblia ou no telão. Amém? Ficaria assim: eu que habito no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, eu descanso. Eu digo ao Senhor, meu refúgio, o meu baluarte, o meu Deus em quem eu confio. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
cobre-me com suas penas, e sob as suas asas estou seguro, e a sua verdade é pavês e escudo. Não me assusto do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que me assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao meu lado e 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Somente com meus olhos eu contemplo e vejo o castigo dos ímpios. Pois eu digo: o Senhor é o meu refúgio, faço do Altíssimo a minha morada. Nenhum mal me sucederá, praga alguma vai chegar à minha tenda. Porque aos seus anjos ele dá ordem ao meu respeito, para que me guardem em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão com as suas mãos, para que eu não tropece em pedra alguma. Piso o leão e a áspide, calco aos pés ao leãozinho e à serpente. Porque eu me apeguei a ele com amor, e o Senhor me livrará e me põe a salvo, porque eu conheço o seu nome. Eu o invoco e ele me responde. Ele está na minha angústia e eu estarei com ele, e ele me livrará e eu o glorificarei. Ele me saciará com longevidade e me mostrará a sua salvação. Amém? Então aqui eu li passando para a primeira pessoa. Ou seja, eu estou pegando essa palavra de Deus, este salmo, e posso pegar tantos outros que tem na palavra e orar isso daí. Por quê? Tem muito poder. Por que tem poder? Porque é a palavra do Senhor. Não é a sua, não é a minha, né? Não é. Quando pessoas... Houve umas pessoas que gostavam de... Eles eram exorcistas, isso está no livro de Atos. E eles gostavam de... E eles expulsavam demônios. E certa vez eles foram expulsar uns demônios. Eles eram filhos de um sacerdote. E eles foram expulsar o demônio. E eles falaram assim: eu te expulso no nome de Jesus que Paulo prega. E o demônio falou na boca dele: olha, eu sei quem é Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E aí o diabo deu um pau neles, bateu neles que só, e inclusive rasgou todas as roupas deles, e eles saíram tudo pelado correndo. O que quer dizer isso? Nós não estamos falando de libertação, mas o que quer dizer? O que o demônio respondeu? Eu sei quem é Jesus e eu sei quem é Paulo. E vocês quem são? O que ele está querendo dizer? Vocês não conhecem Jesus, muito menos Paulo. Porque aquele que conhece a Deus é conhecido dos demônios do mundo espiritual. Porque vê que tem uma marca. Irmãos, o diabo é mentiroso e o diabo é sujo. Ele sempre está querendo enganar as pessoas. Eu lembro de uma experiência numa libertação que eu tive há muitos anos. A pessoa estava endemoniada e ele olhou para mim bem nos meus olhos, endemoniado, e ele falou o meu nome, e eu não tinha falado meu nome para ele, para a pessoa. Aí o diabo olhou assim e falou assim: olha aqui nos meus olhos. Aí eu olhei, né, irmão? Não tem medo não. Aí eu olhei, tuf. Aí ele falou assim para mim: Luiz, você está sendo enganado. Fica comigo, que eu te dou tudo que você quiser. O que você quer? Falou para mim. Você está sendo enganado. Não é bem assim. Você está falando do céu, das coisas de Deus, das promessas de Deus. Fica comigo que eu te dou o que você quiser. Muito parecido com a tentação de Jesus. Me adora que eu te dou. Faz isso. Não. Eu ainda estou esperando, estou no tempo de Deus. Na minha vida, houve muitos momentos em que eu atrasei o tempo de Deus e coisas que já deveriam ter acontecido não aconteceram por culpa minha e não de Deus. Mas para nos ajudar nisso aqui,
nós devemos orar a palavra. Por quê? Porque ela tem poder. Porque a palavra foi Deus que mandou escrever. E nós temos ela aqui. E nós vemos não só orações, mas nós vemos como adorar a Deus. Se nós formos para o livro de Apocalipse, vai lá. Deixa eu só achar a referência aqui. Mas chega lá em Apocalipse. Vamos no Apocalipse 4. Apocalipse 4 está falando. Apocalipse fala da visão que João teve, sabe? Não só das coisas que viriam no final dos tempos, mas da visão que ele teve do céu e das coisas que ele viu lá no céu. E tem coisas que ele viu lá no céu que Deus não deixou ele escrever. Mas se você pega o Apocalipse 4, por exemplo, ele tem aqui uma oração de adoração a Jesus. Ela está dizendo como o apóstolo João, ele está dizendo como era a adoração no céu que ele viu lá. Como os anjos, os 4 seres viventes, os que já estavam lá, estavam adorando a Deus. Então, se você for ler o capítulo 4, ele vai falar sobre isso. E agora, no versículo 8, a parte B do versículo, ele vai falando assim, desde o começo, vamos lá, ele diz assim: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E quando estes seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra assentado no trono, adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. João está lá no céu e ele está vendo como está rolando, o que está acontecendo na adoração lá no céu, e ele escreve aqui: se eu não sei como adorar a Deus, adore como Ele está sendo adorado na eternidade. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Eu posso adorar e posso orar ao Senhor com essas orações. A Bíblia está cheia de orações. Tem orações proféticas, tem as orações dos apóstolos. Você vê, por exemplo, o apóstolo Paulo: por isso eu me coloco de joelhos diante de Deus nosso Pai e clamo por vocês. E ali está a oração dele. Isso também está escrito no livro de Efésios. Se eu continuo no capítulo 6, vem novamente, está falando dos santos, está falando da adoração ao Cordeiro, está falando a Jesus. E está falando daqueles que entoaram um novo cântico. E qual é esse novo cântico? Lá, Apocalipse 6:9, diz assim: entoavam um novo cântico: digno és de tomar o livro e de abrir-se-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E olha aqui,
vi e ouvi uma voz de muitos anjos, e ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, olha a adoração: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza, e a sabedoria, a força, e a honra, e a glória, e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, e debaixo da terra, sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo. Irmãos, quando está falando aqui, ele está falando de uma visão profética que ele teve do futuro da adoração no céu, amém? Então, ele está falando de todos adorando a Deus. Mas como nós somos dele, nós já podemos estar fazendo isso, porque Deus quer que seja assim na terra como é no céu. Então vai estar dizendo, ó, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Nós temos, vamos no 7. No 7:10 diz assim: e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertencem a salvação. E olha aqui, ó, todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Irmãos, temos muitas orações de adoração na Bíblia. Se a gente não sabe como fazer, nós temos aqui na palavra. E sabe de uma coisa que parece estranho? Eles estão ali, os anjos, desde a eternidade, e eles estão adorando ao Senhor, e eles olham para Deus e dizem: santo, santo é o Senhor. E por que eles estão falando de eternidade a eternidade? Não existe isso, mas é um termo didático para a gente compreender, ou seja, a eternidade passada, a eternidade presente e a eternidade futura. A eternidade passada é o que se trata antes da criação do mundo, né? A eternidade presente é o que nós estamos vivendo. A eternidade futura é quando nós vamos estar lá. Para Deus não existe isso, porque Ele está em todos, passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Mas não cabe na nossa cabeça, e por isso nós temos escrito na palavra explicando para nós as coisas, porque senão a gente ia ficar doido e não ia acreditar. Mas Deus, desde a eternidade passada, presente ou futura, Ele está em toda ela. E os anjos estão desde a eternidade, desde sempre, desde quando Deus os criou, clamando, cantando: santo, santo, santo é o Senhor, nosso Deus. Ou santo, santo é o Senhor, nosso Deus, o Senhor dos exércitos. Por que eles não param de falar essa coisa, irmão? Já parou para pensar? Por que o Senhor, os anjos, não param de falar essas coisas? Bom, primeiro porque é verdade, Ele é santo. Santo quer dizer único, separado, não misturado, verdadeiro, puríssimo, sem nada misturado. Esse é Deus. Ele é muito mais que isso, claro. Isso quer dizer santo. Quando eles falam isso, toda vez que os anjos declaram que Deus é santo, eles são tocados pela santidade de Deus e são mais transformados e vão ficando cada vez mais santo como Deus é santo. Lembra a oração de Jesus? Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Santificado, venha a nós o nosso reino, o vosso reino, perdão. Ele em nós, a santidade dele em nós, a santidade dele nos tocando. Por isso que a adoração e a oração, e expressar a oração com a adoração junto é muito importante. Porque aquilo que eu adoro, eu vou me tornando semelhante, eu vou ficando parecido. E o alvo de Deus é que cada filho, filha dele, seja parecido com alguém. Com quem? Com Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus. Vamos lá, no Apocalipse 11. Apocalipse 11, 15 diz assim: E o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: O reino desse mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. O versículo 17 diz, vê de novo, os 24 anciãos, os seres viventes, dizendo assim, o 16: E os 24 anciãos que se encontraram assentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão, e aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem ao seu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruir os que destroem a terra. Se você for agora no 12, 10, de novo nós ouvimos uma grande voz, então, 12, 10, então ouvi grande voz do céu proclamando, olha uma oração de adoração aqui: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face à morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Irmãos, e nós vemos no livro de Apocalipse se repetindo muitas vezes isso. O livro de Apocalipse é um livro que tem muitas orações. O livro de Apocalipse, ele não mostra somente o futuro da terra. Às vezes as pessoas olham para Apocalipse e ficam com medo e falam: agora o diabo vai tomar conta de tudo e vai fazer tudo o que ele quiser. Isso não está escrito aqui. Aqui está escrito, o Apocalipse, quer dizer revelação, é a revelação de Jesus Cristo, do Senhor Jesus. E do Senhor Jesus, aquele que venceu. E junto com Ele, nós somos vencedores. Sim, vai ter tribulação na terra. Sim, vai ter coisas que não serão fáceis. É verdade. Mas a Bíblia também, ao mesmo tempo que diz isso, diz que aqueles que são do Cordeiro são marcados por Ele, e o Senhor os guarda. E a Bíblia também nos ensina que tudo coopera para o bem daqueles que amam, daqueles que temem ao Senhor. No 19, diz assim, olha de novo, o apóstolo João está dizendo de novo: depois dessas coisas, ouvi no céu, assim na terra como é no céu, lembra disso, ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão, dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos,
pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com sua prostituição, e das suas mãos vingou o sangue dos seus santos, dos seus servos. Segunda vez disseram: aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Quando fala da fumaça, está falando da oração e da adoração dos santos. E olha, os 24 anciãos, de novo eles, e os 4 seres viventes, de novo eles, prostraram-se. Eles estão no céu, eles estão vendo a Deus, eles estão desde a eternidade adorando a Deus, e eles estão lá, e eles se prostram e adoram a Deus, e declaram, e adoram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, pois todos os seus servos, os que o temei, os pequenos e os grandes. Então ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e com fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se linho finíssimo, resplandecente e puro. E aí vem explicando o que é o linho finíssimo. Vamos ler. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, né? Então, o linho fino, ele pode ser uma roupa literal que Deus nos dá, mas ela é muito mais um ato de justiça. Nós vivemos de acordo com o Senhor e a palavra dele. Isso quer dizer que nos dá vestimentas santas. Olha aqui, que interessante. Ele diz que você, hoje, esse final de semana, sexta-feira, nós tivemos um casamento que nós fomos, foi maravilhoso, né? Foi, nossa, muito bom. Tirando o frio, estava maravilhoso. Até pelo frio compensou, de tão bom que estava o casamento. Nem vou falar dos irmãos que estavam dançando Macarena, né? Mas tudo bem. Então, irmãos, aqui o Senhor está falando, né? A pastora Sueli foi lá e ela ajeitou as pessoas desse casamento, e inclusive a noiva, né? Geralmente a noiva se arruma sozinha para ir para o casamento? Não. Ela precisa de alguém que a prepare para fazer o cabelo e todas essas coisas, para as bodas, para o casamento, não é verdade? Mas aqui na Bíblia está dizendo: porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou. Ataviar é se preparar. Aqui, essa versão. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, ou seja, está vindo, está chegando, e já a esposa se aprontou, ela mesma se aprontou. Então, você não depende de ninguém para se aprontar e se preparar para estar com o Senhor eternamente, além de você mesmo. Então, a nossa vida depende muito mais de nós do que dos outros. E por isso que nós temos aqui, irmãos, orações, e nós temos palavras do Senhor para nos ajudar, não só para sabermos o que precisa, o que faz parte, o que é necessário nós fazermos, mas também como fazermos, o porquê fazermos e o propósito de Deus. Abra a tua Bíblia no Salmo 115, nós vamos encerrar ali. Nós começamos em Salmos, vamos acabar em Salmos. Tem mais versículos, tá? Mas eu gosto muito de Salmo 115. Muito, muito. Se você, por exemplo, tem um desafio, que tal se você de manhã ou de noite, antes de você dormir, ou assim que você acorda, você falar: Deus, bom dia, faz aquela oração rápida, às vezes
a vida é corrida e não conseguimos parar um tempo ali. Mas por que não começar no Salmo de número 1 e começar a orar os Salmos na primeira pessoa? Salmo 115 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, porque a tua misericórdia, porque por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. O versículo 8: torne-se semelhante a eles os que o fazem, e quanto neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e seu escudo. Vamos até aqui. A gente usa muito isso aqui para ensinar para as pessoas sobre idolatria. Que Deus fala que as imagens, que os ídolos, e aqui é literalmente sobre imagens feitas pela mão do homem, de prata, de ouro, de madeira, seja do que for, de pedra, do que for que ela for feita. Ela tem mão, mas não pega, tem olho, mas não vê, tem perna, mas não anda, né? Aí isso é idolatria. E se nós formos em Coríntios, o apóstolo Paulo ele vai nos ensinar que o problema não está na imagem, no ídolo em si, o problema é o que está por trás do ídolo. Porque atrás de cada imagem existe um demônio. E esse demônio usa essa imagem para poder entrar e exercer influência sobre as pessoas. Por isso que nós não idolatramos imagens. Por isso que nós não temos imagens de Deus ou de santos. A gente acaba usando, às vezes, uma coisa ou outra, mas nunca como objeto da idolatria. Uma coisa, Deus ele não é contra a arte sacra. Porque se Deus fosse contra a arte sacra, nós não usaríamos nenhum tipo de imagem, seja como for, igual a gente faz as postagens da cruz e tantas outras coisas que nós usamos. Se eu usar isso de uma maneira sacra, ou seja, com um propósito para levar para Deus, mas sem que isso tome o lugar de Deus, é uma coisa assim, usei agora, eu jogo fora, tá aí, não vale nada, você usa para o momento. Se for assim, não há problema nenhum. O problema das imagens é que as pessoas prestam culto a ela e acham que ela é um intermediário para chegar a Deus, e nós não precisamos disso por causa de Jesus. Nós temos livre acesso a Deus. Amém? Então a Bíblia nos ensina aqui no versículo 8: torne-se semelhante a eles os que o fazem e quanto neles confiam. Outra versão diz assim: torna-se semelhante a eles os que os fazem e os que os adoram. Por quê? Irmãos, porque existe uma verdade aqui. Lembra que eu comecei falando? Na Bíblia nós entendemos há momentos que Deus está falando, e é a maioria das vezes. Há momentos que é o homem falando, e há momentos que é o diabo, que são pouquíssimos, que está falando, que Deus permitiu que fala as coisas que o diabo falou estejam na palavra. Há momentos que é o homem inspirado por Deus falando algo. Há momentos que é homens que são inspirados pelo outro lado, o lado negro da força, que não é de Deus. Mas nós temos tudo isso na palavra. E por que nós temos, e nós lemos agora aqui o Salmo de número 115 e o versículo 8 especificamente? Porque tem uma verdade contida aqui, mas ela tem uma verdade para o lado do mal, que ela está dizendo que as imagens o quê? Não falam, não apalpam, não andam, não respondem, não veem, não pode fazer nada. Mas existe, essa é a verdade. Ele está falando aqui, o salmista, ó, é isso daí que é a imagem. Mas existe uma outra verdade por trás daqui, que é a essência do que está aqui, que é o versículo 8. Diz assim: e eles
se tornem semelhantes aos que a fazem, assim como todos que nele confiam. O que isso quer dizer? Que aquilo que eu adoro, eu me torno semelhante. Por isso que nós passamos aqui por algumas orações, Salmo 23, Salmo 91, Salmo 51, e nós passamos por várias orações no livro de Apocalipse, que são orações que nós podemos fazer dentro de tantas outras que tem na palavra. Mas nós passamos por essas aqui, e eu estou te dizendo o quê? Que se realmente eu tiver uma vida de oração, se realmente eu tiver uma vida de adoração a Deus, como os anjos, que não conseguem dizer outra coisa, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Conforme eu for adorando a Deus, se for em espírito e em verdade, eu vou me tornar cada vez mais parecido com Jesus. E esse é o alvo de Deus. Porque Deus não precisa de oração nem de adoração. Ele não precisa disso. Mas esse é o meio que Ele fez para que a nossa comunicação com Ele fosse feita. Para que o nosso relacionamento com Ele começasse. Ele começa assim, ele não para assim. Veja o Davi, como eu falei. Gente, ele fala de um jeito com Deus que eu falo assim, se eu fosse Deus, eu acabava com ele. Você imagina falar com Deus, mas a intimidade dele, ele podia fazer isso. Ah, por que você sabe? Porque está escrito, irmão. Se Deus não quisesse que a gente soubesse disso, não estava aqui. É simples. Coloque em pé, por favor, vamos orar. Não tem como falar tanto de oração e não orarmos. Você pode fazer isso todo e qualquer momento. Então a principal oração que você pode fazer, dentre outras, é orar a palavra. Orar o Pai Nosso, com entendimento, como nós já falamos aqui, né? Você pode orar a palavra. Você pode orar e deve de maneira espontânea e ser você mesmo, como Davi também está de exemplo aqui. Não é para a gente falar especificamente igual Davi todas as vezes, mas quer dizer que eu posso ser sincero como Davi foi com Deus. Oh, Deus, eu não estou bem hoje, Senhor, me ajuda. Ó, tá vendo? Tem um momento que ele fala assim, Senhor, o que comia comigo na minha mesa, Senhor, se virou contra mim, Senhor. O Senhor não está vendo? Ele estava falando do filho dele que se rebelou contra ele e quis tomar o trono dele. Então tem orações infinitas. E se nós começarmos principalmente a orarmos a palavra, nós vamos ver Deus se movendo muito mais, porque isso vai nos ajudar a cada vez mais a se cumprir o que nós lemos no Salmo 115:8, a nos tornar a imagem e semelhança dele. Porque, irmãos, como os anjos, eles não conseguem dizer outra coisa. Por quê? Porque o que eles recebem toda vez que eles falam, porque é verdadeira adoração, porque nós vamos nos tornando semelhante àquilo que nós adoramos, e eles sabem disso, eles fazem isso porque eles querem ficar cada vez mais parecido com Deus. Nós também podemos ter isso, amém? E Deus quer cada vez mais nós sejamos bíblicos, que nós estejamos de acordo com a palavra. E nada melhor do que orar a palavra, com entendimento, declarando para o Senhor, amém? Porque, irmão, olha como é inteligente fazer isso. A resposta você tem garantido. O resultado dessas orações, de orar a palavra, você tem garantido. Por quê? Porque, irmão, está escrito. E como é trazer do céu, nós devemos trazer do céu para a terra aquilo que está escrito em João, que não aconteceu ainda, mas que vai acontecer, porque ele foi na eternidade futura, quando todos nós vamos estar lá. E ele pegou e escreveu, ele falou, vai ser assim lá. Isso quer dizer que vai ser assim lá, mas nós podemos fazer já aqui. Amém? É assim, simples, desse jeito. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por sua palavra, pelo ensinamento da sua palavra nesse dia de hoje. Obrigado, ó Deus, por cada um que saiu de sua casa, ó Deus, nesse frio e está aqui nessa noite. Obrigado por aqueles que estão nos acompanhando pela internet, Senhor.
Queremos pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude cada dia mais, para que Salmo 115:8 se cumpra em nossas vidas. Senhor, nós orando, adorando e buscando a Ti. Queremos ser cada vez mais parecidos, semelhantes com Jesus Cristo, porque o Senhor quer filhos à imagem e semelhança de Jesus. Senhor, sozinho nós não conseguiremos, mas pelo poder da Sua palavra, pelo poder do Teu Santo Espírito em nós vamos conseguir. Ajuda-nos a viver e orar e declarar a palavra, Senhor, de maneira verdadeira, Senhor, com fé, acreditando, Senhor, e declarando, Senhor, para Ti. E, Senhor, e o poder que há nessas declarações, que venham liberar coisas, concretizar coisas, mudar situações, em nome de Jesus. Assim como Davi, Senhor, que orou e declarou, o Senhor mudou situações. Assim como Davi, em momentos de pecado, Senhor, como no Salmo 51, se derramou, se entregou, confessou os pecados. Assim nós queremos ser. Assim como João, Senhor, que o Senhor levou e ele viu, Senhor, a adoração dos santos, dos 4 seres viventes, dos anjos, Senhor, a Ti, ó Deus, a Ti, Jesus, a Ti, Senhor, a Ti, Espírito Santo. Nós queremos nos entregar totalmente, Senhor, e que, Senhor, seja assim na terra, em nossas vidas, como ela é no céu. Em nome de Jesus, precisamos da Tua ajuda, Espírito Santo, porque o Senhor Jesus, quando esteve aqui, Ele disse que Deus procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então nessa noite, Senhor, nós queremos, Senhor, ó Deus, nos ajuda, Espírito Santo, a adorar em espírito e em verdade, a orar no espírito com a verdade do Senhor, para nos entregar totalmente, que sejamos achados por Ti, Senhor. Senhor, como Tua palavra diz, que os olhos do Senhor estão passando sobre toda a terra, que o Senhor está olhando todos, e que o Senhor está procurando, cujo coração é totalmente Seu, para se mostrar forte. Senhor, eu quero declarar, meu coração, nossos corações, nossas vidas são totalmente Tuas, Senhor, é totalmente Teu. Ó Senhor, nós declaramos isso em nome de Jesus e Te pedimos, na nossa vida cotidiana, diária, em nossas casas, por favor, Espírito Santo, nos ajude a orar e declarar a palavra, a viver a palavra, Senhor, nos tornar semelhante a Ti. Nós precisamos, Senhor. Senhor, Tua palavra diz que toda a criação está esperando, deseja ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Senhor, nós sabemos que esses filhos são os filhos semelhantes a Jesus e nós queremos ser. Por favor, nos ajuda, Pai Celestial, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias ao Teu nome, Senhor. A Ele seja toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, pegue a sua oferta se você tem, amém? A oferta é uma semeadura. E é interessante que, independente do valor, seja R$1 bilhão, ou seja, 1 centavo, os dois são a mesma coisa, uma semente. E quem dá o resultado, faz a semente nascer, é o Senhor. Então não importa se é 1 centavo ou 1 bilhão, para Deus, para nós importa. A gente olha para isso, mas Deus não. Por que é uma semente? Porque é aquilo que a gente pode colocar. E é como a palavra de Deus. Você já pensou na parábola dos talentos? Jesus fala que a palavra é como uma semente que cai no tipo de terra.
e esse tipo de terra é os nossos corações. E o seu e o meu coração, que é um tipo de terra, vai determinar se vai dar fruto ou não a palavra de Deus nas nossas vidas. E a sua intenção aqui, quando você oferta, quando você dizima, quando você entrega, vai determinar a colheita que você vai ter. É uma verdade que Deus não fica devendo nada a ninguém. Porém, você pode chegar aqui e me dar 1 milhão e estar com o coração totalmente errado e não vai ter resultado nenhum. Eu posso usar como pastor esse 1 milhão e fazer qualquer coisa, mas para Deus não vai ter resultado. Mas pode ser 1 centavo. E o seu coração está correto, dando por alegria, não por imposição, mas sim porque você crê. É um ato de fé, você está semeando e você acredita nisso e você quer que Deus prospere e abençoe aquilo que você tem. Se você estiver com o coração correto, a sua semente vai dar fruto e você pode até pedir para o Senhor: Senhor, eu quero ver o fruto, não há problema nenhum. Eu quero ver a colheita, não há problema nenhum nisso. Amém? Só que eu preciso estar com o coração correto, porque se eu for para Deus e eu fiz isso com o coração errado, Deus não vai dar nem ouvido para nós. Amém? Você sabe que tem oração que Deus não ouve, né, irmão? Porque se Deus ouvisse todas as nossas orações, irmão, ai de nós. Por isso que nós temos a palavra para orar a palavra. Amém? Pegue a sua oferta. Se você quer fazer um Pix, é pix@celeiro. Você que está nos vendo aí pela internet, você quer fazer, é pix@celeiro.org.br. Você pode estar entregando a sua semeadura. Obrigado, Jesus, pela semeadura de cada um. Te louvamos porque se temos algo, veio do Senhor. Tua palavra nos ensina que toda boa dádiva, todo dom perfeito, tudo que temos vem de Ti, Senhor. Então, Senhor, nós te agradecemos porque veio de Ti e podemos semear. Queremos declarar, Senhor, essas sementes abençoadas dos Seus filhos. O Senhor conhece o coração, sabe o que cada um pode fazer. Que cada um faça de acordo, propôs o coração, com alegria e não por necessidade e não por querer comprar do Senhor. Mas que cada um faça por amor a Ti e por amor à obra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Se você tem, traga aqui à frente. Se você quer fazer no cartão, tem a maquininha lá atrás. Se você não quiser fazer, também você é livre e deixa Deus te usar da mesma maneira. Amém? O Senhor é bom, amém? Você tinha alguma palavra lá? Não? Tá bom. Alguém quer compartilhar algo? Você que está online não dá para compartilhar. Só escreve nos comentários, dá ok, clica no like, compartilha com quem você ama para ouvir essa palavra. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí em nome de Jesus. E aperta o like nesse vídeo aí para o YouTube entender que o conteúdo é bom. Se você não aperta o like, ele vai achar que é ruim, tá bom? Se inscreva aí, ó, tá aparecendo na tela. Amém? Então vamos orar. Obrigado, Jesus, por cada um que aqui está, por cada um que vê esse vídeo, Senhor. Te louvamos e te agradecemos. Obrigado por sua palavra, obrigado por cada um que veio, que está aqui presencial. Obrigado por quem o Senhor trouxe para ouvir essa palavra, Senhor, de maneira online também. Nós abençoamos a cada um, a cada família que aqui está. Declaramos a bênção de Deus sobre cada um em nome de Jesus. A luz do Senhor brilhando em você e através de você. Quero declarar uma semana abençoada em nome de Jesus. O Senhor abrindo portas, trazendo promoções, trazendo coisas de bênção inesperadas sobre cada um, em nome de Jesus nessa semana. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça a luz dele resplandecer sobre você e te dê a paz dele. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um. Em nome de Jesus. Amém. Irmão,